E passamos agora ao painel 3, Finanças Sustentáveis. Quem paga a conta? Neste momento, discutiremos como bancos, fundos e governos podem viabilizar cadeias sustentáveis e a economia circular. Convidamos para este painel a presidente da Embrapa, Silvia Massurrá. Por gentileza. O Superintendente Nacional da Caixa Econômica Federal, Rogério Saab. A gerente executiva da unidade ASG do Banco do Brasil, Valéria Viana Sampaio. A presidente da Rede Governança Brasil, Cristiane Nardes. O diretor do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, Henrique Farinon. Está a caminho. E o coordenador executivo da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria-Geral da Presidência da República, Tiago Galvão. E para mediar este painel, convidamos a coordenadora de Relações Governamentais do Instituto Global ESG, Ana Clara Moura. Este debate conta com o apoio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal, patrocinadores desta edição. Boa tarde. Eu vou convidar para compor o dispositivo comigo Eduardo Azambuja Alves, sócio da R2 Produções, vem para cá compor o dispositivo com a gente. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, Darlan Barbosa, também vem para cá compor o dispositivo com a gente. É uma honra mediar este painel sobre finanças sustentáveis, um tema cada vez mais essencial para viabilizar cadeias produtivas responsáveis e fortalecer a economia circular. Hoje temos aqui especialistas de diferentes frentes, de pesquisa, dos bancos públicos, da governança e do governo federal, que vão enriquecer essa discussão com olhares complementares. Antes de iniciarmos esse debate, eu gostaria de passar a palavra ao Eduardo Azambuja Alves para uma breve saudação. Aqui é o espaço onde acontece o maior festival lixo zero do mundo. O Na Praia passou a NBA, passou a NFL e é uma referência. E eu queria perguntar para você, Eduardo, sustentabilidade gera negócio? Gera demais. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. É impressionante como o Na Praia termina, mas ele não acaba, né? O som, ele permanece. Então, com um evento paralelo ali. Mas para quem não conhece o Na Praia, sei que tem muita gente de fora aqui. O Na Praia, eu não entendo o Na Praia como um festival de música, apesar de ter bastante música de todos os estilos. A gente entende o Na Praia como uma plataforma de transformação de cultura. Então, a nossa batalha todo dia é tentar transformar a cultura. Nossa batalha todo dia, aproveitar que passam 400 mil pessoas durante esse festival, todos os fins de semana, durante 3 meses, e educar as pessoas e falar para as pessoas ajudarem as pessoas que mais precisam. Então, vocês estão diante do maior evento doador de alimentos no país. Vocês estão diante de um dos projetos mais acessíveis para a pessoa com deficiência. A gente tem aqui, só citando alguns exemplos rapidamente, uma mochila vibrotátil, uma mochila para surdo, que ela vibra de acordo com a frequência da música e regula de acordo com o seu grau de surdez. Então, é sobre isso que a gente fala. Isso gera negócio, tá? Isso traz patrocinadores para perto. Então, a gente tem diversos patrocinadores no Na Praia, na parte de acessibilidade, na parte de igualdade de gênero, um dos eventos mais seguros para uma mulher ir se divertir. Para quem não sabe, também aqui dentro do Na Praia a gente tem um espaço de uma agência da ONU, o Fundo de População das Nações Unidas, que nos apoia em todas as campanhas de igualdade de gênero, de enfrentamento à violência contra a mulher. E esse espaço dentro do Na Praia, a cada ano, ele só vai mudar a temática. Esse ano a gente teve a temática sobre gravidez precoce. Então, para a gente é uma coisa inédita estar falando dentro de um festival onde o pessoal só quer falar do Jorge Mateus.
Eu até brinco com a nossa assessoria, né, cara? A gente tem, por mochila para surdo. Vamos parar de falar um pouco do Caetano Veloso e Jorge Mateus, que o pessoal só quer saber dos shows, mas a gente tem muita coisa interessante. Então, fico muito feliz de estar reunindo aqui pessoas tão legais, pessoas tão importantes para saberem, né, de temáticas de economia circular. Isso a gente promove bastante também, né? O Na Praia é o maior evento lixo zero certificado do mundo, né? Como a Ana bem disse, batemos a Super Bowl, NBA, e é de Brasília, né, do Brasil. Então, a gente acredita muito na transformação de cultura, a gente acredita muito que a gente pode ter um mundo melhor, mais transformador, e que isso ainda gera renda, se você usar a sua criatividade, usar os contatos certos. Eu sei que tem muita gente aqui bem relacionada, e que eu acho que se a gente pensar a sustentabilidade, não apenas na parte social, mas na parte negocial, pensando em fazer o bem para o próximo. Eu nunca ouvi ninguém falar que quer que uma criança morra de fome, que quer que a natureza pegue fogo. Até deve existir gente assim, eu tive a sorte de nunca as conhecê-las. Mas o que eu mais vejo são pessoas tentando fazer o bem, são cabeças pensantes tentando fazer o bem, tomadores de decisão tentando fazer o bem, e muitas vezes, por uma falta de network, por uma falta de uma solução criativa, muitas vezes não conseguem. Mas eu acredito muito na humanidade. Queria muito agradecer, né, a presença de todos vocês. Eu não sou um dos speakers aqui do evento, mas queria dar boas-vindas e deixar vocês à vontade. Quem quiser depois também conversar, quiser depois também fazer negócios juntos, pensar em novas soluções, a gente está aqui 1000% à disposição. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Eduardo. Tiago Galvão, coordenador executivo da Quinodes, da Presidência da República. Como o governo federal tem estruturado políticas públicas e parcerias para acelerar o cumprimento do ODS 12, de produção e consumo responsáveis, e sua integração com o ODS 17, de parcerias? Bom, boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui representando o nosso secretário executivo da comissão, Labito Bacarissa, o nosso ministro, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Acho que vou iniciar contando um pouco a nossa história, né? Nossa breve história. A Comissão Nacional é um espaço de participação social que foi recriado em 2023, nesse governo, depois de ter sido extinta lá em 2019. Então, a gente, na verdade, perdeu, né, durante um período muito longo nesse país, essa possibilidade de que a população brasileira, dos diferentes setores possíveis, pudesse, de alguma maneira, incidir sobre as políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Né, o colega que me antecedeu também da Presidência da República, do Conselhão, né, tem essa mesma perspectiva, né, e sentiu isso também muito quando retorna ao governo. E nesse processo a gente teve uma preocupação muito grande justamente em tentar fazer da nossa comissão esse espaço aberto para que os diferentes setores da sociedade pudessem se ver representados, pudessem ao mesmo tempo ter um lugar para apresentar as suas demandas, né, as suas ideias, né, pudesse justamente ser essa plataforma no qual a gente conseguisse juntar, né, governo e sociedade dentro de um mesmo propósito, que é esse, né, efetivamente, da promoção do desenvolvimento sustentável no país. Então, retomar isso nesse governo a partir de 2023 foi uma tarefa bastante desafiadora, né? Tenho meus colegas de trabalho que estão por aqui, né, comigo, outros colegas que representam também a comissão estão por aqui, né? Já agradecendo o convite para dizer para vocês que a nossa comissão está aberta justamente para receber, né, convidados, pessoas interessadas, né? Nós somos um coletivo de 84 representações, né, num desenho paritário, são 42 representações de governo, 42 representações de sociedade. Não é tão grande como o Conselhão, mas tem um outro desenho, né? O Conselhão tem um outro desenho, o nosso desenho é um dos maiores que a gente tem hoje no país em termos de representatividade. E nesse desenho a gente criou também câmaras temáticas. Então, na verdade, a gente tem um espaço de participação muito maior. E as câmaras temáticas têm se debruçado justamente nessa perspectiva, né, de ampliar a capacidade de fomento de parcerias, né, de trabalhar temas que são urgentes para a sociedade brasileira. Né, um dos exemplos principais e das principais entregas desse governo na agenda é o ODS 18. Né,
de igualdade étnico-racial, que é uma construção linda dessa coletividade da comissão, de várias pessoas que vieram de fora da comissão para poder contribuir para a gente. Depois que o presidente anuncia, né, oficialmente, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que o Brasil estaria adotando voluntariamente um objetivo, a gente recebeu a missão de construir o objetivo aos moldes, aos modelos, né, das Nações Unidas, ou seja, precisava ter uma identidade visual, fizemos um concurso público, ganhou uma jovem de 18 anos, né, a Brenda, fez essa identidade visual linda do ODS 18, não sei se a gente tem aí para mostrar, mas se tiver, é super fácil, se digitar aí vai aparecer, né? Também avançamos na construção das metas e dos indicadores. Então, hoje a gente tem um ODS completinho para servir exatamente como um referencial para a gente mudar as políticas públicas brasileiras, né? Ou seja, incluir a variável étnico-racial na discussão do desenvolvimento sustentável. Até então, a gente estava discutindo desenvolvimento sustentável de diferentes perspectivas, mas a gente nunca havia realmente colocado na nossa agenda essa dimensão étnico-racial. Então, a gente pode dizer que foi graças a esse coletivo, dessa comissão, que a gente conseguiu avançar nesse sentido. E nada foi feito sozinho, né? Sempre a partir das parcerias estabelecidas com agentes governamentais, os nossos assessoramentos técnicos de IPE, IBGE, Fiocruz, o apoio substancial que a gente tem, por exemplo, tido de Itaipu Binacional, né? E aí eu entro efetivamente no tema do nosso painel, que é formas de financiar o desenvolvimento sustentável. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar o último Fórum Internacional, a quarta Conferência Internacional de Financiamento ao Desenvolvimento, ocorreu em Sevilha, em junho desse ano. Fazia anos que você não tinha uma conferência internacional. Então, eu acho que eu estava convidando vocês, né, a fazer parte também desse nosso coletivo, né? A gente tem o nosso site, Cenotes, botar Cenotes, tem aqui o nosso site em algum lugar. Se vocês puderem entrar, eu acho que a gente tem ali justamente o espaço de participação para que as pessoas interessadas de diferentes lugares da sociedade possam, de alguma maneira, estar incidindo sobre os processos políticos, né? Eu acho que a ideia da comissão, a missão da comissão é justamente fortalecer essa nossa capacidade de implementar uma agenda global que tem, né, esse recorte muito forte com a sustentabilidade, vista a partir de uma perspectiva muito maior do que simplesmente o tripé ambiental, econômico e social. Tem várias outras dimensões que compõem efetivamente essa nossa agenda. São 17, obviamente, objetivos de desenvolvimento sustentável, e o Brasil fez esse favor maravilhoso, né, à sociedade brasileira e ao mundo, de apresentar voluntariamente o 18º, então estava falando um pouco também sobre o 18º ODS como um dos produtos, né, fundamentais que a gente entrega para a sociedade. Inclusive, amanhã, né, na Conferência Nacional de Igualdade Racial, a gente vai assinar a portaria, né, institucionalizando, né, as metas e os indicadores, né? A gente tem tudo pronto, mas faltava esse ato normativo, porque com o ato normativo a gente consegue usar como referente tanto para o governo quanto para a sociedade, obviamente para governos locais, etc. Então é um instrumento normativo importante. Vai ser assinado sexta-feira, né? Eu falei amanhã não, sexta-feira. A gente tem lá no Conapir essa assinatura entre os ministros da pasta da Igualdade Racial, a nossa pasta da Secretaria-Geral e Ministério de Povos Indígenas, né? Queria destacar, e aí entrando, né, na pauta da nossa agenda de financiamento, que a governança da agenda ela é completa e complexa, né, no sentido de que ela demanda, né, uma articulação e uma coordenação de vários atores, né? O setor de base empresarial é fundamental, né? Ele tem uma agenda de ESG, mas ele tem dialogado muito forte com essa linguagem do ODS. As organizações da sociedade civil, os governos locais, as empresas estatais, o governo federal nos diferentes níveis, né, e atuação, os diferentes poderes. Então, a gente precisa dar ordem um pouco a essa complexidade, e é por isso que essa nossa comissão existe, justamente para tentar, né, harmonizar os interesses e organizar, né, para que a gente tenha uma efetividade de ação. Então, a gente tem pautado muito essa agenda de financiamento, né, ao desenvolvimento a partir, né, desse olhar sobre os diferentes atores que a gente tem.
A gente tem articulado com, né, vários atores interessados, né, nessas perspectivas de financiamento ao desenvolvimento sustentável. Né, como eu estava comentando, existem várias formas de você financiar o desenvolvimento sustentável. Não é apenas a partir do aporte direto de recursos, mas existem formas alternativas, e essas formas alternativas, elas são tão importantes em um contexto no qual você tem dificuldade de acessar recursos, né? Então a gente tem feito esse esforço junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste, assim como com institutos de pesquisa como IPEA, IBGE, Fiocruz e o próprio PNUD, né, a organização, né, que representa as Nações Unidas na agenda de desenvolvimento, o próprio UNFPA, né, que está representado aqui no evento do Na Praia, tem sido parceiros fundamentais para financiar uma agenda de desenvolvimento sustentável. Vou falar assim, não é assim, mas é assim, né? Direta e indiretamente, porque é isso, você não precisa ter recursos diretamente investidos em um projeto, em uma ação. Você pode fazer aquela ação e aquele projeto funcionar a partir de diferentes formas de apoio, né? E, no nosso caso, a gente desenhou um programa, Thalia Marina, que é quem coordena esse programa, que é o Meu Município pelos ODS. Hoje a gente tem mais de 100 municípios, parece pouco, né? Mas dentro desse universo nosso de mais de 5 mil municípios, são 100 municípios bastante representativos de diferentes regiões do país que já estão no pacto Meu Município pelos ODS. Se quiserem saber mais, também está fácil de achar na internet. E o pacto é justamente isso. A gente juntou vários apoiadores para financiar ações específicas de implementação da Agenda 2030. Construção de relatórios locais voluntários, financiamento, alinhamento ao planejamento, né, segundo a Agenda 2030 e os ODS. Então, são várias coisas que estão nesse pacote, que é uma forma que essa comissão alcançou, né, em termos de desenho institucional para apoiar. A gente tem também articulado, né, para além desses atores, feito uma escuta muito atenta, né, sobre o que a população entende sobre desenvolvimento sustentável. A gente precisa compreender isso. Em espaços desse Brasil tão diverso, tão plural, a gente precisa entender que o desenvolvimento sustentável ele vem, né, para os povos indígenas, para as comunidades tradicionais, para as comunidades quilombolas de uma maneira muito diferente. Para isso, a gente tem uma Câmara temática específica para tratar desses interesses, desses grupos populacionais, para pautar essa nossa agenda de desenvolvimento a partir desse olhar, né? Então, essa é também uma missão nossa, né? E aí eu acho que eu vou concluindo, né, para dizer para vocês que eu acho que o pano de fundo e a razão de ser dessa nossa Comissão Nacional para os ODS é buscar fortalecer as bases da democracia brasileira. Não há nada hoje mais importante, né, e não existe nenhum tipo do negócio, da economia verde, né, a justiça social que possa prosperar, avançar, se não for na democracia, gente. Então a gente precisa entender que a nossa função é fortalecer as bases democráticas. E o lugar dessa comissão é justamente ampliar a capacidade que a gente tem de ter uma participação social qualificada, de ter um engajamento na transformação nos territórios e ter nos ODS como esse principal linguagem comum, que vai unir esses diferentes atores, que falam em linguagens às vezes muito diferentes, o setor de base empresarial e as comunidades tradicionais falam linguagens completamente diferentes. O ODS é capaz de unir esses universos tão distintos, né? E aí a gente vai chegar justamente nessa ideia de que a gente tem com a Agenda 2030 os ODS, né, uma oportunidade muito grande, né? E essa oportunidade é tentar fazer desses últimos anos que restam da agenda, a agenda teoricamente termina em 2030, vai começar uma reformulação a partir de 2027, mas fazer desses últimos anos da agenda os melhores e mais justos anos de implementação dos ODS no Brasil. Essa é a nossa missão institucional. Agradeço, saúdo toda essa mesa maravilhosa que está formada. Muito obrigado. Eu quero destacar aqui a presença do Henrique Farinon, diretor do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, e convidar também o deputado federal Flávio Nogueira para compor o dispositivo com a gente. Por favor, deputada. Isso.
Valéria, gerente executiva da unidade de ESG do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vem se posicionando com destaque no tema ESG. De que forma a instituição enxerga as oportunidades e desafios de integrar critérios de sustentabilidade às decisões financeiras? Bacana. Boa tarde, quase boa noite. Eu sou Valéria Sampaio, trabalho na unidade ESG do Banco do Brasil. Uma mulher negra de 1,62 m, cabelos pretos, um pouco acima dos ombros. Estou vestindo um vestido rosa, uma sandália de salto rosa também. Bom, o Banco do Brasil com certeza é um grande protagonista em finanças sustentáveis e nos orgulhamos bastante disso. Sabemos que, à luz de tudo que já foi discutido e que vi aqui no painel anterior, não há uma construção para uma transição justa para efetivamente a gente ter os ODS implementados, se nós não fizermos isso em conjunto. E isso faz todo o sentido dentro da nossa estratégia corporativa, em como a gente impulsiona os negócios e como a gente influencia a sociedade por meio da aplicação do crédito, dos agentes da sociobioeconomia, doutor, como você bem trouxe, e nós estávamos ali, à luz da sua fala, já precisamos conversar com o doutor depois de sair daqui, porque é uma estratégia muito robusta que nós temos dentro da nossa empresa. E a estratégia do banco se calca na nossa Agenda 30, onde a gente tem ali diversos indicadores, onde são ações que há 20 anos a gente vem mudando a rota de como a gente influencia entre as nossas diretorias ali dentro, porque somos um conglomerado gigante, e como a gente influencia toda a nossa sociedade inserida. A gente acabou de reformulá-la, lançamos agora no dia 1º de setembro nossas novas metas para 2030. E dentro do aspecto das finanças sustentáveis, nós temos a meta robusta demais de financiar essa transição energética, essa transição para uma economia de baixo carbono. E não esquecer de que não adianta só a floresta em pé, mas a gente também precisa das pessoas em pé. Por isso o foco na sociobioeconomia. Então, hoje a gente tem a previsão aí de investir 200 bilhões em agricultura sustentável, 30 bilhões para energia renovável, sendo aí uma carteira total de 500 bi até 2030 para o crédito sustentável, com adicionalidades ESG. Mas a gente não vai esquecer da conservação e reflorestamento, 2 milhões de hectares até 2030, e a gente quer impactar mais de 1 milhão de pessoas dentro da estratégia da sociobioeconomia. Hoje a gente tira o salto alto, a gente tira o sapato e vai para as comunidades ribeirinhas, quilombolas, para que a gente faça um crédito diferente. Não, às vezes, as pessoas não têm documento da terra, não têm os documentos pessoais. E a gente está mudando a cadeia dentro da nossa empresa para que a gente atenda a todos, numa inclusão social de fato e de direito. Não há como fazer o crédito igual eu faço para um grande empresário, para uma grande empresa. E temos muitas oportunidades em relação a isso. E é nesse aspecto que, mesmo diante de todos os desafios, a gente se sente muito pertencente e muito feliz de dizer que não é só o que a gente fala, é o que a gente faz que faz a diferença. Então, eu trouxe algumas questões aqui para incorporar aqui no nosso discurso, nesse dispositivo, como as nossas captações. Nós já captamos quase 40 bilhões em recursos com bancos multilaterais e outros agentes para aplicar em empresas que são lideradas por mulheres, empresas que são lideradas por públicos minorizados, pessoas negras, para que efetivamente a gente coloque o crédito e faça girar nas pessoas que são arrimo de família e que vão fazer a diferença naquela sociedade. Como a gente bem sabe, quando uma mulher negra se movimenta na sociedade, todo o seu entorno se movimenta também. A gente vem aí aplicando em títulos sustentáveis, fazendo com que a gente também impulsione essa pauta para os nossos clientes, apoiando eles também na descarbonização das suas cadeias de valor, e isso também é um grande desafio. Não é só o quanto a nossa empresa é sustentável, mas o quanto eu ajudo os meus fornecedores e os meus clientes a estarem conosco nessa. Porque a influência precisa ser para o todo, para a conexão da sociedade como um todo. A gente vem inovando e liderando, e tudo isso que eu falei e muito mais nos está credenciando a receber
e este ano, com muita alegria, com muito entusiasmo, fomos reconhecidos pelo Global 100 como o banco mais sustentável do mundo pela 6ª vez. E isso não é trivial, gente, é um banco do Brasil. A gente não é um banco dos Estados Unidos, da Europa, que é o banco mais sustentável do mundo. E esse banco é nosso, está aqui no Brasil, e é a gente que está aí em diversos municípios fazendo a diferença. E é um orgulho muito grande, porque não é sobre a gente estar falando ou recebendo porque a gente pagou por isso. É o reconhecimento das práticas que efetivamente nós temos. No Dow Jones, o índice de sustentabilidade, a gente tem um rating expressivo. E este ano, pensando no olhar das mudanças climáticas e com a COP30 que vem aí, pela primeira vez recebemos o rating A no CDP, um rating que avalia as nossas melhores práticas climáticas, e nós somos parte dos 2% do mundo entre as empresas que têm o rating A, o único banco no Brasil. Muita coisa que a gente vem fazendo, Silvia, inclusive com a própria Embrapa. É um orgulho estar ombreando com você e com vários aqui dentro desse painel e na nossa estratégia corporativa. Fico bastante feliz de representar a nossa presidenta Tarciana, o nosso vice-presidente Saceron, e nós chegaremos na COP30 com muita força, estaremos ali imbuídos em apoiar toda a estratégia e levar para a comunidade de Belém, do Pará, e mostrar para o mundo que nós, no Brasil, fazemos e sabemos ter uma agricultura regenerativa, uma agricultura de baixo carbono, uma transição energética de fato e de direito muito bem feita e que a gente sabe incluir, que não é algo para só a alta casta do mundo. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa pensar no A, no S e no G, para todos e todas e todes. Então, que a gente possa efetivamente fazer a diferença. E eu fico muito orgulhosa de estar aqui representando o banco. Espero ter contribuído e estou à sua disposição. Muito obrigada pela sua contribuição, Valéria. Nós estamos com um horário já um pouquinho apertado. Eu vou pedir aos nossos próximos colaboradores aqui, painelistas, a brevidade nas falas, mas antes eu queria destacar aqui a presença do presidente da Frente Parlamentar ESG na Prática do Congresso Nacional, o deputado Flávio Nogueira, e eu pergunto ao deputado, deputado, finanças sustentáveis, economia circular, cadeias produtivas, é o combo perfeito para o desenvolvimento sustentável? É porque ele vai ter que sair. Tá voltando aqui. Você aqui? Não tenho nada aqui para citar aqui as pessoas. Né? Bom, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, pedindo aqui muitas desculpas, porque hoje foi um dia tumultuado lá na Câmara Federal. Eu preciso explicar aqui a vocês. Todo mundo sabe. E além do nosso voto, a cobrança depois por esse voto. É uma sociedade muito polarizada, né, que me parece que, graças a Deus, estamos chegando ao fim, porque somente depois que as regras são respeitadas, a Constituição respeitada, é que há pacificação. A Constituição é um pacto social. É um pacto feito entre a sociedade e o Estado. Aliás, é a sociedade que constitui o Estado. O Estado não existe sem a sociedade. O Brasil, infelizmente, começou primeiro pelo Estado e depois formou-se a nação. Isso próprio do país que começou sendo colônia. Então, há essa dificuldade, então, ao longo do Brasil, de umas disputas políticas que atrapalham muito, inclusive esse nosso programa ESG, porque nós precisamos começar bem aí exatamente a previsibilidade das nossas instituições. Nós precisamos ter confiança nela, respeitá-las, para que todos esses programas que o mundo inteiro está seguindo, o mundo inteiro está procurando realizar, fazer com que, por exemplo, eu vi agora do BRICS,
numa reunião lá na Câmara Federal, sobre a preocupação do recrudescimento das doenças que antes tinham sido radicadas, doutor Alexandre Arnone, que é o diretor, chairman desse grande instituto global, da qual aqui a frente parlamentar se ancora pelos conhecimentos que tem esse instituto e faz com que nós possamos estar divulgando as nossas preocupações com a transição energética. Com isso que nós passamos agora a falar sobre o BRICS, que são os estados independentes, que têm preocupação também com a sustentabilidade. A preocupação agora é não deixar, no campo da saúde, o recrudescimento das doenças. Não tem sentido voltar a termos tuberculose. Uma coisa que nós já tínhamos, Sóstenes, deixado isso lá para trás. Como a dengue. É tão fácil combater a dengue. É uma questão mais de gestão pública, de governança. Então, para que possa ser essa sustentabilidade, antes de tudo, a governança. Gestores preocupados com esse programa, gestores com que faça essa transição energética o mais rápido possível, até porque aqui nós temos um começo muito grande. Qual é aqui? Praticamente nós não temos fonte de energia fóssil. A nossa fonte de energia é solar, é agora eólica, é agora solar, e as hidrelétricas, que são, portanto, elas que dão o maior número, o maior volume de energia. Para que vocês tenham ideia, doutor Alexandre, lá no Piauí tem excesso de produção de energia. Excesso de produção de energia. O que está faltando? Linha de transmissão. Vamos lá financiar isso pelo Banco do Brasil? Financiar para que possam essa energia que está lá armazenada possa estar trazendo aqui para Brasília e para o Sul. Porque senão vamos perder tudo que foi financiado, tudo que foi produzido, e a demanda lá ainda não é suficiente. Melhor, não temos demanda para absorver a energia. Então, é uma construção, de fato, uma responsabilidade muito grande do governo, e aí eu fico satisfeito em saber que tem o Banco do Brasil, todos nós aqui ficamos muito responsável nessa sustentabilidade, para que possamos ter exemplo do mundo. Olha, o Brasil tem tido muita admiração lá fora por esses engenhos que nós construímos. Por exemplo, Pix. Para que uma coisa mais importante do que um Pix? Para que um instrumento na mão do pobre, tanto para passar o trocadinho como para receber o salário? Como é que nós também não estamos satisfeitos com as nossas urnas eletrônicas? Olha aí, 2 patrimônios nacionais, Pix, urna eletrônica. Urna eletrônica só tem o Brasil. E já tentaram fazer tudo para ver se tinha alguma fraude e não encontraram. Porque o engenho é bem feito. Então, nós temos gênios nesse país, nós temos pessoas dedicadas nesse país, só precisamos de ter instabilidade política para dar a nossa sustentabilidade democrática. Por isso, mais uma vez, eu peço a vocês 1000 desculpas, porque eu estava também trabalhando lá no Congresso Nacional, para que essas votações, que foram muito tumultuadas, muito tensas, mas estavam aqui essas 2 figuras importantes, deputado, o Sóstenes e o Alexandre Arnone, já me substituíram muito melhor do que eu. Não, imagina. Só aproveitando aqui, para o senhor não perder a oportunidade, na bancada aí, o senhor tem 2 grandes bancos. Ao Saab ali, ó, da Caixa Econômica. É a hora de fazer o pedido, viu? É a hora de fazer o pedido. Nós já fomos lá na Caixa Econômica, também estivemos no banco, a Embrapa. Por exemplo, a Embrapa. Para que uma empresa
tão importante para a pesquisa no campo mesmo agrícola do que a Embrapa. Porque às vezes a gente se esquece. O agronegócio. Lógico, o empreendedor, o cara, meu Piauí, por exemplo, lá tinha terras dos cerrados inaproveitáveis. Aí chegaram lá os nossos patrícios do Paraná, os nossos patrícios gaúchos, e transformaram e ocuparam a última fronteira agrícola em relação aos cerrados. Mas quem fez a mudançazinha das sementes para dar certo lá no Piauí foi a Embrapa. Não é isso que é ciência, é isso que nós não podemos perder esse bonde, esse trem. Aliás, falar em trem, nós não temos trem, temos que construir muitas ferrovias. Né? Então, gente, muito obrigado. Tem uma coisa aqui que eu fiquei mais simpático, porque tem mais mulheres do que homem aqui. Olha como vocês estão empoderadas, olha aqui. Embrapa, Banco do Brasil, aí tem lá o Caixa Econômica. Mas já tem uma presidente da Caixa Econômica, já? Já teve. Bom, gente, boa noite a vocês. Obrigada pela contribuição, deputado Flávio Nogueira. Cristiane Nardes, a presidente da Rede Governança Brasil. Cristiane, a Rede Governança Brasil tem trabalhado para aproximar a sociedade civil, as empresas e o setor público. Como a governança pode ser uma aliada na consolidação de cadeias sustentáveis? Boa noite a todos, muito prazer. Cumprimento aqui o deputado e assim cumprimento a mesa. Bom, agradecer a oportunidade do Sóstenes, que está aí apoiando mais uma vez a Rede Governança Brasil, na qual eu sou presidente. Para quem não conhece a rede, nós somos uma associação sem fins lucrativos, que trabalha desde 2019, lutando e batalhando pela pauta da governança e, obviamente, o ESG para nós é muito importante. Esse é o grande desafio, né, Ana Clara? E a rede vem desenvolvendo esse trabalho contando com o apoio da sociedade civil. Nós somos hoje 600 voluntários, pessoas especializadas na área de governança e ESG. Temos 26 comitês temáticos, um deles é o Comitê de ESG Público, na qual nós promovemos a pauta, porque nós entendemos que não temos como não envolver o ambiente público mais. E o IESGO do TCU chegou para nos mostrar isso, que é o antigo IGG, o Índice de Governança e Gestão, agora abarca a parte ambiental e social. E, obviamente, com a chegada do monitoramento nas empresas públicas referente à parte social e ambiental, nós, como rede, como movimento de sociedade civil, estamos focados em levar a pauta da governança, principalmente para as prefeituras, para os municípios, porque é lá que a gente entende que a política pública acontece de fato. E como preparar esses municípios pequenos, muitas vezes com 5 mil, 10 mil habitantes, maior parte deles são municípios pequenos, para receber o IESGO e principalmente trabalhar com boas práticas de governança. Esse é o nosso desafio, é isso que a gente tem feito, batalhado e lutado, juntamente aqui com o ministro Nardes, que chegou agora, que é o embaixador da Rede Governança Brasil, um grande lutador pela bandeira da governança, juntamente com os nossos mais de 600 voluntários. E eu gosto de compartilhar sempre um case de como pequenas mudanças podem fazer a diferença numa realidade do município. No nosso trabalho voluntário, a gente sempre mentora, apoia prefeituras brasileiras sem cobrar, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Nós já atendemos quase 400 prefeituras brasileiras dentro do nosso programa chamado Programa Nacional em Governança Pública. Isso desde 2021. E nós temos já cases de sucesso de municípios que, com pequenos ajustes, levamos a governança, implementamos os ODSs, eles conseguiram resultados brilhantes, fantásticos. E um deles é o município de Arinos. Não sei se alguém conhece Arinos aqui. Arinos fica em Minas Gerais, é um município, acho que é uns 300 quilômetros daqui, não é, ministro? Por aí. E Arinos, na antiga gestão,
há 2 gestões anteriores, o município foi entregue daquele jeito sucateado. E o prefeito ficou sabendo dessas mentorias que nós apoiamos, as prefeituras, levantou a mão e pediu ajuda. Cristiane, eu preciso de governança, eu preciso de estratégia, eu preciso de gestão de riscos, compliance, aquele pacote básico do ISD. Nós entramos com a nossa equipe, apoiamos o prefeito, ele foi muito bem em toda a parte de mentoria, e após o encerramento dessa mentoria, eles implementaram a política de governança com todas as boas práticas necessárias. Estou trazendo um case aqui mais na prática, pessoal, para a gente sair um pouco da parte científica, né? E ele juntou toda aquela documentação, o decreto, os certificados, a carga horária de mentoria e resolveu concorrer para um investimento, um recurso internacional para a construção de um parque de energia fotovoltaica em Arinos. É claro que para parque de energia fotovoltaica é necessário um município que não chova, árido, enfim. Nisso, Arinos estava ok, batendo ali todas as exigências. Mas e o resto? Era necessário boas práticas de governança. E, obviamente, como ele já tinha implementado a política de governança, ele conseguiu comprovar para os investidores de que ele era um prefeito ficha limpa, que tinha mecanismos de controle, compliance, gestão de riscos. E, para nossa surpresa, apesar de Arinos ser um município pequenininho, com 15 mil habitantes, e estava concorrendo com capitais, inclusive, e municípios de infraestrutura superior, Arinos venceu a concorrência e bateu municípios maiores. Hoje, Arinos é um dos municípios de estrutura pequena que mais cresce no Brasil. Eles receberam um investimento para a construção desse parque de 2 bilhões de reais. Hoje, Arinos, além de ter recuperado toda aquela autoestima, que até então eles estavam assim, meio abatidos, sem vontade de reestruturar o município, o prefeito se reelegeu. E hoje, Arinos tem uma excelente notícia onde sobram vagas de emprego, porque com a quantidade de vagas necessárias para a construção do parque, obviamente, eles têm que cobrir muitos jovens que tinham saído do município para estudar, buscarem oportunidades nas capitais, acabaram voltando para a cidade justamente para conseguir contribuir para esse projeto. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque no momento que a gente consegue levar governança, estruturar as boas práticas, né, de liderança, estratégia, controle. Não preciso nem entrar nos detalhes, acho que todo mundo aqui já é expert na pauta ISD. Mas isso organiza o município, a prefeitura, de uma forma que aí a gente consegue vir com a pauta ambiental e social. O parque de energia fotovoltaica, a população sendo bem atendida, né, altas taxas de emprego, e o desenvolvimento econômico, que é o que todo mundo espera de um município, aonde lá sim ocorre a política, né? É lá que as pessoas querem saúde, educação e depositam o voto e querem esse resultado. E eu gosto sempre de falar que o ISD público, talvez diferente do ISD privado, o foco é gerar valor público para a sociedade. E a gente não pode esquecer que o principal nesse caso não é o financeiro, mas o valor público que isso vai gerar para a sociedade, a entrega de produtos e serviços e políticas públicas adequadas para aquela população que vive naquela cidade. E aí eu faço um convite a vocês a conhecer o nosso programa. Nós, com poucos recursos, mas muita vontade de trabalho, com os nossos 400, 600 voluntários que nós temos que mentoram essas prefeituras, assim como Arinos, já conseguimos aí entregar muitos municípios que conseguiram virar essa chave e se transformarem. E a verdade é, deputado, que a gente também está batalhando pela aprovação do PL da governança. A governança pública hoje ela só tem um decreto vigente no âmbito federal e desde 2017 a nossa associação está ali batalhando para a aprovação desse projeto de lei. Já passou pela Câmara, passou pelo Senado na Comissão de Transparência e agora está seguindo para a CCJ em última instância. E aí, por força de lei, teremos a necessidade da governança em todas as instituições públicas. É um legado, né, pessoal? É algo que não é para 5, 10 anos. Eu entendo que é algo para longo prazo, mas que as nossas instituições públicas agora, a partir de um incentivo do TCU, por meio do IESGO,
a gente começa a preparar essas instituições para receberem a governança e entregarem isso com qualidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristiane, que mais e mais municípios possam seguir esse valioso exemplo e case de sucesso de Arinos. Ao Superintendente Nacional da Caixa Econômica, senhor Rogério Saab, a Caixa tem atuado em diversas frentes de crédito sustentável. Quais iniciativas o banco tem estruturado para apoiar projetos que unem impacto social e retorno econômico? Alô, boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, uso barba, estou de terno preto e camisa branca, e eu falo aqui da frente também. O primeiro ponto é que a gente... Eu vou pegar um gancho da fala da professora ali do Embrapa, que ela falou sobre o ESG interno e externo, né? E a gente, na Caixa, a gente não enxerga muito essa diferença, porque entendemos sustentabilidade, e a gente está falando de um conceito de sustentabilidade forte, considerando os limites planetários, inclusive. A gente considera a sustentabilidade como um negócio, é core business para a Caixa. Isso é o primeiro ponto importante, porque divergindo um pouco de uma visão Milton Friedmaniana, né, que previa que a principal função social da empresa era gerar lucro, e essa é uma agenda de sustentabilidade tem sido uma agenda de governos, né? Então a gente vai ter a COP30 agora, a gente vai estar presente na COP30, atuando ativamente ali na COP30, e a gente tem uma agenda que é puxada pela ONU, que é uma agenda de governos, né, do mundo inteiro, mas não há de se isentar as empresas das responsabilidades que elas têm frente ao papel que elas possuem na sustentabilidade para as pessoas e para o planeta. Então, enxergando isso como core business, a gente estruturou a área de sustentabilidade, e vale dizer que dentro da Caixa a gente tem uma vice-presidência de sustentabilidade e cidadania digital. Então, é o único banco que possui uma vice-presidência exclusiva para sustentabilidade. E a gente estruturou a agenda, que a gente chama de Agenda 2030, considerando alguns públicos. Primeiro, obviamente, a gente tem toda a parte de sustentabilidade corporativa, né, que olha para dentro, que fala sobre ecoeficiência, que olha consumo energético. E a gente tem também uma gerência que trabalha apenas com negócios de impacto. E aí, falando um pouco de finanças, a gerência de impacto, ela trabalha com negócios de impacto, porque a gente entende que esse é meio que o futuro do negócio. Então, não há que, se no futuro, se a gente falava de rentabilidade, né, se a gente falava de retorno, depois a gente falava de risco-retorno, a gente acredita que o futuro muito próximo a gente vai ter que falar de risco, retorno e impacto. E o impacto não é só ESG. O impacto ele considera a intencionalidade de resolver um problema socioambiental. Para essa gerência, a gente estrutura, em termos de finanças sustentáveis, 3 grandes frentes. Então, a gente considera a primeira frente, que é a frente de recursos não reembolsáveis, ou fomento. Aí a gente está estruturando agora toda a parte de emissão de dívida e de equity, e a gente vai trabalhar também o crédito para esse negócio especificamente. E dentro da agenda, a gente trabalha com alguns públicos específicos. Então, a gente tem 3 grandes públicos, que são as pessoas, as cidades. A Caixa Econômica é um banco basicamente urbano, né? O Banco do Brasil tem uma representatividade muito grande no campo, em que pese nós temos a terceira carteira em termos de agro, mas a nossa representatividade maior é urbana mesmo. Então, a gente trabalha muito fortemente habitação, saneamento e infraestrutura. Então, a gente tem pessoas, cidades e cadeias produtivas. Trazendo um pouco para o tema que está sendo discutido aqui, dentro de pessoas, um dos públicos que nós miramos, que está dentre os públicos vulneráveis, a gente fala sim de população indígena, população quilombola, mas também a gente inclui catadores e catadoras. São quase 1 milhão de catadores e catadoras no Brasil, e não há de se falar de economia circular sem esse público que é imprescindível para que haja sustentabilidade. Quando a gente fala de cidades, a gente está falando basicamente de cidades resilientes.
Então, tudo que precisa ser feito, a gente está construindo, por exemplo, agora, uma linha de base para averiguar qual é a emissão de carbono das construções, do método construtivo brasileiro, porque a gente não tem uma linha de base. Então, a gente está numa associação com a USP, um convênio que a gente fez com a USP para definição de linha de base da indústria de habitação no Brasil. E dentre as ações em cadeias produtivas, a gente está trabalhando basicamente com desenvolvimento regional via cadeias produtivas para fomentar essas indústrias na economia de baixo carbono e também na expansão da economia de baixo carbono. Tá? E esse cenário todo, ele conjuga em ações que vão desde o crédito, né? Então a gente tem, obviamente, crédito direcionado para esses fins, mas também é muito importante, porque a Caixa também é reconhecida como um importante agente de repasse, né? E como banco urbano, a gente foca nas pessoas. Esse tem sido o mote da construção que está sendo feito para a COP30. Então, sob o guarda-chuva da transição justa, né, que a gente está trabalhando fortemente, a gente tem todos esses temas que eu comentei dentro desse guarda-chuva. Então, acredito que, em termos de finanças sustentáveis, há vários desafios. A gente estava comentando ali atrás que captação talvez não seja o problema. Há muito recurso mundo afora. A gente tem multilaterais que têm recursos. O que a gente carece mesmo são de projetos. Então, nós precisamos de projetos, e aí há meio que uma convocação para que empresas privadas também tenham projetos, porque a gente consegue conciliar, como, por exemplo, um recurso proveniente do Ecoinvest, que é um recurso que veio do Tesouro Nacional, com recursos de multilaterais para aplicação em projetos que tenham um impacto socioambiental. Então, é importante que a sociedade tenha essa visão e saiba que os agentes públicos, né, aí considerando Caixa, Banco do Brasil, Embrapa, aliás, é um prazer estar ombreando com vocês aqui, super orgulho das duas instituições, em que parece serem concorrentes, mas tudo bem. Mas é um prazer estar aqui, um orgulho que está aqui dessas instituições, e a Caixa, acredito que esteja entre elas também, porque a população brasileira pode contar conosco. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Rogério. Fique até o final, porque tem muita gente que vai querer conversar com você sobre projetos. Já que você falou que tem, dinheiro não é problema, tem dinheiro, tem os fundos aí, então vamos conversar sobre projetos. Ao Henrique Farinon, diretor do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público. Henrique, quando nós falamos em compliance e governança pública, como esses mecanismos podem garantir que os recursos destinados a finanças sustentáveis sejam aplicados de forma transparente e eficaz? Boa noite. Bom, obrigado pela pergunta. Fundamental, né? Falar de governança e compliance público quando a gente está falando de finanças sustentáveis. Eu vou dar aqui alguns poucos exemplos de como isso pode ser aplicado nessa estrutura. Quando a gente fala de governança, uma governança robusta, ela vai te garantir transparência e prestação de contas. Então, como é que a gente quer exigir que as finanças sustentáveis aconteçam se a gente não está controlando isso da forma correta e adequada e não está conseguindo medir os resultados efetivamente do dinheiro que está sendo empregado? Então, a governança fortalecida ela vai trazer conselhos e comitês temáticos com iniciativas especialmente, né, voltadas à sustentabilidade. Então, importante nesses comitês ter a composição de especialistas, sociedade civil, para que a gente tenha uma governança fortalecida e direcionada para esse fim. E a questão também, dentro do aspecto da governança, falar de definição de papéis, né? Os papéis e responsabilidades, quando claros e muito bem aplicados, eles tendem a garantir o melhor uso do recurso público, evitando, assim, desvios e ineficiência. Ainda falando de compliance, então, um programa de integridade, né, porque além de seguir a lei, é importante mudar a cultura das instituições, então, não só falar de compliance, mas falar de integridade. Um programa de integridade robusto e adequado, ele também vai contribuir, ajudando nisso, né? Políticas anticorrupção, canais de denúncia e especialmente os controles internos e as auditorias. E por último, integração com os critérios ESG. Então, é o que a gente trabalha no Instituto. A Cristiane mencionou aqui o Programa Nacional de Governança Pública, o PRONAGOV.
Nós, no Instituto, colaboramos com a RGB, somos os parceiros executores desse programa, juntamente com a rede, e fizemos um depara das entregas que o Pronagov está garantindo, juntamente com a PR 2030 da BNT. Então, temos lá uma matriz de materialidade do programa vinculado à PR 2030, ao ESG. Então, falar de sustentabilidade, falar de finanças sustentáveis, falar de ESG, passa obrigatoriamente pela pauta da governança e do compliance. Muito obrigado, professor. Obrigada, Henrique, pela sua contribuição. Para brilhantar a nossa noite, a nossa querida e admirável presidente da Embrapa, Silvia Massurrá. Com a palavra, por favor. Obrigada. Bem, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, batendo um papo sobre ESG, né, com esses painelistas, cumprimentando aqui o deputado e todos os painelistas aqui presentes. Para nós da Embrapa, eu vou já começar a falar, o deputado comentou, né, do avanço da agropecuária lá no Piauí, mas eu queria começar a nossa conversa aqui falando o propósito que a Embrapa foi criada, né? Porque ela foi criada, ainda não tinha os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas há 52 anos atrás foi pensado que nós precisávamos garantir a segurança alimentar, né? Quer dizer, o combate à fome no nosso país, inicialmente. E aí a Embrapa foi criada com essa missão tão nobre que nos dá tanto orgulho, né, de gerar, de contribuir com a produção de alimentos, inicialmente no nosso país, mas em 50 anos, nós, além de contribuirmos para diminuir a insegurança alimentar no nosso país, a gente tem a missão de ajudar a garantir a segurança alimentar no mundo todo, né? Mas e hoje, né? Qual que é por que a gente está aqui falando de sustentabilidade, né? Vocês viram vários dos meus colegas aqui que a gente tem pensado na sustentabilidade de uma maneira 360 graus na Embrapa. Então, vocês viram a questão do ESG na prática, que a Marisa, a diretora Selma, estiveram aqui falando, o Anderson falando no nosso programa Bem Diverso, que há mais de 7 anos, né, que a gente trabalha na Embrapa, pensando nas comunidades tradicionais. É importante dizer que a Embrapa, ela é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, e ela trabalha, a gente fala literalmente de A a Z, de açaí a zebu. Então, quando fala que a Embrapa trabalha só para o agroempresarial, não, a Embrapa ela trabalha para as diferentes agriculturas que a gente tem no nosso país. E aqui foi dado vários exemplos, né, dos meus colegas que me antecederam desse nosso propósito, como eu falei, que é garantir a segurança alimentar, a soberania nacional. Então, é muito importante. Mas o que tem a ver o nosso tópico, né, de finanças sustentáveis com a Embrapa? A Embrapa, eu acho que é importante também, só para introduzir esse assunto, aproveitar essa oportunidade, que o sucesso da Embrapa e o sucesso da agricultura brasileira não é que foi uma estratégia da gente trabalhar, investir em ciência e tecnologia para um setor, investir em capacitação, pesquisadores. Então, quando a Embrapa foi criada, o sucesso também da agricultura brasileira é ligar a questão de ciência e inovação, capacitação de pesquisadores, transferência de conhecimento para os produtores rurais, né? E aí, gente, para os 5 milhões de produtores rurais, seja pequeno, médio ou grande, essa é a nossa missão, né? Comunidades tradicionais, a Embrapa ela tem o papel de desenvolver, né, pesquisa e inovação para melhorar a produção e a produtividade de maneira sustentável no sentido próprio da palavra, tanto do ponto de vista econômico, ambiental e social. É muito importante isso. E aí, hoje, né, só para contextualizando, né, a agricultura hoje, a gente é muito demandado discutindo o que é o nosso grande desafio na agricultura hoje. É aumentar a nossa produção e a produtividade de maneira sustentável, produzir e preservar ao mesmo tempo, né? Ser uma agricultura mais resiliente às mudanças climáticas e mais preditiva. Para isso, nós temos que trabalhar com essas diversas agriculturas. E quando eu falo que a gente trabalhou com ciência, uma estratégia de país, com ciência, capacitação e políticas públicas associadas, para incentivar os produtores rurais a usar práticas mais sustentáveis. E aí tem tudo a ver com a parte de finanças sustentáveis e a gente tem parceria com o Banco do Brasil, com a Caixa e outros parceiros. O que acontece? A Embrapa, só para dar uma ideia para vocês,
com essa visão de uma agricultura hoje, que ela avançou, ela não é só para produção de alimentos, mas produção de energia, fibras, energia, tudo isso ligado à nutrição, saúde, a questão de gastronomia, turismo, tudo isso hoje conectado, vendo uma visão mais multifuncional e pensando na sustentabilidade nas 3 dimensões, a gente tem trabalhado como que a gente pode usar o nosso conhecimento, dados e informações para melhorar, né, a garantir a segurança alimentar de maneira sustentável. Como? A gente tem usado esses dados e informações para subsidiar políticas públicas. Então, nós temos vários jornadas. Primeiro, uma agricultura de baixo carbono. Temos trabalhado levantando, seja para o açaí no Pará, sistema agroflorestal, seja com a soja, seja com o gado de corte, ou suínos e aves, ou você trabalhar com a pesca, a gente tem que pensar nessa agricultura de baixo carbono. Como que a gente pode, cada vez mais, usar os dados e informações que a gente coletou e trabalhar com essa agricultura de baixo carbono. Esse é um roadmap que a gente tem trabalhado, e aí a gente incentiva desde tecnologias, como a produção como trabalhar com bioinsumos, produtos de base biológica, como trabalhar com sistemas integrados, como trabalhar com, por exemplo, tratamento de resíduos nas propriedades. Então, isso envolve uma série de tecnologias, e aí dentro do programa de baixo carbono do Ministério da Agricultura, uma parceria com os bancos para a gente poder incentivar essa questão. Mas isso tudo também, nós temos hoje um programa de gestão de risco agrícola, que a gente já trabalha há mais de 25 anos na Embrapa. A gente construiu uma jornada pensando a partir de desenvolvimento de tecnologias para adaptação a mudanças climáticas, e a partir de dados climáticos, a gente pode, no futuro, contribuir com o mercado de carbono, pagamento de serviços ambientais para o produtor rural. Então, a gente começa com uma política pública, que é o zoneamento agrícola de risco climático, que não sei se vocês sabem, aí, integra dados de várias bases de dados do país. A gente gera para 44 culturas, para 5 mil municípios, qual a melhor, as janelas de plantio, o que plantar, quando e onde. E isso daí subsidia o crédito rural e seguro rural. Isso, inclusive, a partir desse ano, no Plano Safra, seja o Plano Safra para o agroempresarial ou o Plano Safra para a agricultura familiar, ele é obrigatório para os bancos para poder utilizar, porque isso incentiva a diminuir o risco, né, para o produtor rural e consequentemente, para os bancos também. Então, isso tem a ver com custeio sustentável. Depois, nessa jornada, a gente está falando do plano de agricultura de baixo carbono, de bioeconomia, como eu falei, produtos de base biológica, e a gente vai migrando aí, pensando em outras políticas públicas. Hoje o Brasil tem um programa, que é o Caminho Verde Brasil, onde a gente tem, só para vocês terem uma ideia, 160 milhões de hectares de pastagem no nosso país, onde temos 40 milhões de hectares que a Embrapa mapeou, né, que tem aptidão agrícola, que nós podemos converter. Então, nós podemos fazer o que a gente fez em 50 anos, fazer em 10 anos, recuperando áreas degradadas, para aumentar a nossa produção e a nossa produtividade sem derrubar nenhuma árvore. Então, hoje nós temos esse estudo todo mapeado, e isso mostra a gente pensando na sustentabilidade, como que a gente cada vez mais tem demanda, né? Segundo dados da ONU, a produção de alimentos no mundo tem que aumentar em 70% até 2050, e é esperado, e por isso que gera esse alvoroço todo no mundo todo, é esperado que 50% dessa produção de alimentos venha do Brasil. Mas nós temos que desenvolver cada vez mais essa produção sustentável, não porque só o mercado externo exige, porque o próprio consumidor, nós mesmos exigimos. Hoje nós estamos muito mais preocupados com nutrição, saúde, origem dos alimentos. Então, a sustentabilidade tem que estar aliada com rastreabilidade, né? A transição energética, transição das mudanças climáticas, inclusão socioprodutiva e digital para o pequeno e médio produtor, porque senão vai aumentar o gap entre o grande e o pequeno médio. Então, com esse pano de fundo, a gente tem trabalhado com políticas públicas, né, retomando aí essa da conversão de pastagens, a gente quer cada vez mais trazer os protocolos para incentivar os produtores rurais a adotar práticas mais sustentáveis e contribuir com essa agricultura de baixo carbono, essa agricultura mais sustentável, mais resiliente às mudanças climáticas. E para fechar,
eu queria só colocar, não sei se dá para colocar o vídeo, eu trouxe um vídeo que não dá nem 1 minuto. Se der, eu acho que é importante, porque a gente... só antes de colocar, só explicar. A gente tem a COP30 aqui no nosso país, que a gente vai estar discutindo toda essa questão, né, da mudança climática, e a Embrapa ela trabalhou numa jornada pelo clima, né? Então, a Caixa vai estar com a gente lá na AgriZone, né? A gente criou uma área onde a gente vai mostrar essas tecnologias. E lá vai ter o pavilhão da sociobiodiversidade, vai ter um sistema com pequeno produtor, né? Nós vamos ter lá o sistema integração lavoura, pecuária, floresta, mas nós vamos ter o sisteminha, que é um outro sistema para o pequeno produtor. Né? Então, esse tipo de coisa, o pessoal vai poder ver como a nossa agricultura ela tem sim uma estratégia para desenvolver uma agricultura mais sustentável cada vez mais no nosso país. E aí eu trouxe esse vídeo para mostrar qual que é a nossa mensagem, tá? Que a gente quer levar para a COP30, aproveitar esse momento onde a gente vai, numa unidade da Embrapa em Belém, construir essa Casa da Agricultura Sustentável. Então, muito obrigada, estou aí à disposição. Caso vocês queiram mais detalhes, se puder colocar o vídeo, é bem rapidinho, não dá 1 minuto, prometo. Pode ligar. Todo mundo fala sobre o futuro. Mas o futuro não acontece amanhã. Ele começa todos os dias. Com o que a gente acredita, com o que a gente transforma. A mudança climática é real. Impacta nossas florestas, águas, alimentos. Já estamos enfrentando essa emergência. Já fizemos muito. Mas este é um chamado para avançarmos ainda mais. E é por isso que a ciência importa. Para fazer do conhecimento um caminho e da agricultura uma resposta. Essa é a hora de unir forças. Somos a Embrapa. E essa é a nossa jornada pelo clima. Muito obrigada a todos os painelistas aqui presentes. Nós vamos passar agora para um momento muito especial da nossa programação, mas antes eu quero convidá-los para uma foto oficial. Por favor. Agradecemos a participação de todos.